maravilhas declaradas na natureza, as suas maravilhas declaradas nas suas benevolências, Senhor, as suas grandezas declaradas na salvação em Cristo Jesus, na entrega do teu Filho naquela cruz. Nós queremos bendizer o teu nome, Senhor. Nós queremos exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor Jesus, porque em meio a tantas coisas, o Senhor tem nos ofertado o teu Espírito Santo. Em meio a tantas guerras, em meio a tantas tribulações, em Jesus nós encontramos a paz. Nós queremos te agradecer pelo pão de cada dia, Jesus. Nós queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela beleza que nós podemos contemplar, Jesus. Olhar para um lado, olhar para o outro e declarar quão grande é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos te agradecer por tudo, ó Pai, e te pedir perdão pelos nossos pecados, Jesus. Perdoa-nos, ó Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus, pela nossa fé pequena. Nos perdoa por muitas vezes, Senhor Jesus, ter que fazer o certo, ó Deus, como Paulo diz, mas o mal está sempre diante de mim. Mas nós te louvamos pelo teu Espírito Santo, ó Deus, porque é Ele que nos ajuda a prosseguir, é Ele que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos renova, é Ele que nos consola, ó Pai. E nós queremos te agradecer porque ainda temos esse Espírito Santo, e eu creio que em breve o Senhor está vindo buscar a tua igreja. Nos ajuda, Senhor Jesus, a permanecermos firmes, nos ajuda a glorificar o teu nome com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, Senhor. Nos ajuda a viver o teu evangelho, ó Pai amado. Nos ajuda a não ser crentes fingidos, mas nos ajuda a ser servos verdadeiros do Deus Altíssimo. Que possamos declarar e proclamar a cada dia que o Senhor é o nosso Deus, e declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença aqui. Entrego a vida do pastor Demerval nas tuas mãos, ó Deus. Eu creio que o Senhor já preparou tudo aquilo que o Senhor vai usar a vida dele para nos trazer nesta noite. Então prepara os nossos corações, ó Deus, que tudo que ele venha falar venha ser proveniente do teu Espírito Santo, inspirado pelo teu Espírito Santo, e nos ajuda, ó Pai, a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Obrigado por esta oportunidade. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, para a glória de Cristo Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém, irmãos? É maravilhoso estarmos aqui mais uma vez, e é maravilhoso também estarmos com os irmãos e estarmos com o nosso Deus a nos guiar, a nos orientar, a nos sustentar. Que a graça do Senhor esteja com você, meu irmão, que está aí nos acompanhando também, esteja nessa noite sendo alimentado, seja edificado pela palavra do nosso Deus. Eu quero convidar os amados a abrirmos a palavra em primeira carta de João, 1 João no capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus assim nos diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ó Deus, Deus soberano e eterno, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, meu Deus, porque somos alvos das tuas bênçãos. O Senhor tem nos abençoado, tem nos preservado, o Senhor tem nos protegido. Deus, nós somos devedores do Senhor por tantas bênçãos, tantas maravilhas que o Senhor tem
operado em nossas vidas. Pedimos ao Senhor perdão, como a tua serva aqui já mencionou, Pai, porque somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, somos carentes das tuas misericórdias, ó Deus. Por isso, ó Deus, te pedimos que nessa noite fale conosco, fala, Senhor, aos nossos corações, continue a falar às nossas vidas, porque o Senhor já tem falado desde o início, e a cada instante o Senhor tem falado a cada um de nós. Pedimos ao Senhor que a tua palavra nessa noite possa edificar, Senhor, cada vida, cada coração que está ouvindo essa mensagem, que está participando aqui no templo, ou através deste meio de comunicação, que o Senhor esteja a agir, Senhor, poderosamente na vida dos teus filhos e ensinando nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queremos meditar nessa noite sobre Jesus Cristo, o advogado incomparável. Meus irmãos, sabemos que na vida secular, quando alguém comete algum delito ou tem alguma causa a resolver, procura um advogado. E esse advogado, ele é contratado, para tratar da causa dessa pessoa. Seja por ela estar vivendo uma injustiça, alguém esteja cometendo algo contra ela, ou alguma acusação contra ela, ou alguém que cometeu um delito e também precisa de um defensor, de alguém que vá cuidar do seu caso, da sua causa. E quando alguém é atendido por essa pessoa, pelo advogado, em regra geral, a pessoa não precisa falar nada em juízo, porque o advogado a defende. Ela só precisa falar para o advogado em particular, e em regra geral, ela não precisa falar em juízo. Na vida espiritual, nós sabemos que nós falhamos, nós transgredimos, nós desobedecemos, nós cometemos delitos, nós fizemos coisas inconvenientes. E por causa disso, conforme a palavra de Deus, meus irmãos, por causa da nossa desobediência, da nossa transgressão, ou de uma forma bem resumida, por causa do pecado, nós somos réus de juízo. E nós precisamos de um defensor, nós precisamos de um advogado. Como crentes em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo seu sangue, nós continuamos sendo pecadores. Nós ainda somos pecadores. Somos redimidos. Mas a palavra de Deus diz que, mesmo sendo redimidos e sendo perdoados pelo Senhor, nós ainda estamos com a nossa natureza pecaminosa. Nós ainda estamos em um corpo corruptível, que vez ou outra ele se desliza, ou ele comete algum vacilo. E a palavra de Deus nos convida, meus irmãos, a sermos santos, como o Senhor é santo. Mas sabemos também que a santidade que a Bíblia se refere, ela não está dizendo que alguém pode ser santo sem cometer algum erro. Os servos de Deus, eles são considerados santos porque o Senhor os santificou.
Mas mesmo assim, esses santos, eles falham. Os grandes heróis da fé, os grandes homens da Bíblia, foram grandes testemunhas do Senhor, que agradaram ao Senhor, que fizeram grandes feitos, mas esses homens, eles também falharam. Eles também cometeram erros. Na realidade, meus irmãos, santidade, a qual Deus pede dos seus servos, é um coração contrito, é um coração inclinado ao reconhecimento dos seus erros, e que não se conforma com uma vida na prática do erro. O cristão verdadeiro, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não se conforma, ele não se prostra diante dessa fraqueza, no sentido de dizer, não, mas eu sou um ser humano, eu sou de carne, e é comum, e é normal pecar. Não, meus irmãos. Embora nós tenhamos essa tendência, mas nós temos que agir de tal forma a não nos conformarmos com essa fraqueza, mas buscarmos um estado de santificação, buscarmos uma vida de comunhão no Espírito, para que a cada dia nós possamos estar mais santos, para que possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, e mais próximos da perfeição, que é o nosso Deus. O apóstolo João escreve nessa carta algo maravilhoso a respeito do que ele provou, do que ele tocou, do que ele viu, do que ele ouviu. Ele está falando, meus irmãos, de alguém que ele conviveu, comeu com ele, andou com ele, tocou nele, viu os milagres, fez milagres junto com ele. E ele vai dizer no primeiro versículo do primeiro capítulo, esse apóstolo ele vai dizer o seguinte, do versículo 5, capítulo 1, versículo 3, ele diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É esse Jesus que João menciona aqui, que ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 2, que é o advogado, que cuida da nossa causa, que está, meus irmãos, atento a tudo que envolve a nossa natureza, a nossa existência, a tudo que diz respeito à nossa necessidade, por causa dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fraquezas. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele está atento às nossas fraquezas. E a palavra vai nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas nós temos um que penetrou o interior do véu, que Ele está assentado nas alturas, e Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu todas as hostes do mal, e Ele está interessado em cuidar da nossa causa, em atender, meus irmãos, as nossas necessidades. Ele é o nosso advogado. Jesus Ele é a nossa esperança,
porque Ele é o nosso advogado por excelência. Nós queremos destacar aqui, meus irmãos, nessa meditação, 3 características desse advogado fiel, como a gente ouve na canção, né? Primeiro, Jesus é o advogado incomparável pelo seu caráter justo. Jesus é justo, meus irmãos. Ele não é aquele advogado que vai falar nenhuma mentira no tribunal, onde ele vai estar falando ali para o júri. Ele vai falar sempre a verdade, ele vai agir com justiça. Ele nunca pecou. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, 22, que da sua boca não saiu nada de engano. Aleluia. Nunca se ouviu engano nem mentira dos lábios de Jesus. Quando ele falava, as autoridades, os governos, os reinos, eles se admiravam. Eles até perseguiam, mas por inveja, pela capacidade, pelo poder, pela eloquência e pela verdade que Jesus pronunciava e que ele expressava com a sua vida. Então, ele, meus irmãos, sempre fala a verdade. Ele é a verdade. Sua vida foi exemplo máximo das suas palavras. Jesus, quando falava, apenas ele expressava o que ele era, o que ele é. As palavras de Jesus apenas constatavam o que era o seu caráter, a sua vida. Ele chegou a dizer para as autoridades religiosas e governamentais da época: alguém aqui me acusa de algum pecado? Alguém aqui vai contradizer a minha palavra? Se eu falei alguma coisa que não é a verdade, provem-me. E ele emudeceu os seus acusadores, porque ele é a própria verdade. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus é o advogado incomparável pelos seus méritos. Jesus não veio apenas para estar ao nosso lado, mas para ser o nosso substituto. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores. Ele diz que o castigo que era para ser nosso estava sobre ele. E a palavra continua dizendo que ele foi ferido e humilhado. Ele não reclamou. Por que ele não fez isso, irmãos? Por que ele não reclamou? Porque ele estava ali sendo nosso substituto, sendo nosso advogado. E nós temos hoje esse advogado justo, como diz o apóstolo, e ele está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele pode se compadecer de cada um de nós. A palavra, então, está dizendo claramente, meus irmãos: essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, nós temos o advogado. Então eu vou cometer um pecadinho ali, né? Premeditadamente. Não, meus irmãos. A palavra está dizendo que não pequeis. Nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar em oração, em clamor a Deus, em vigilância. Nós temos que viver uma vida, meus irmãos, em alerta contra o pecado. O pecado está à porta, ele está perto de nós. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está perto de nós. E é preciso então que nós venhamos fugir dele,
nos afastar dele. Observe, meus irmãos, na história da Bíblia, que todos aqueles homens de Deus que cederam ao pecado é porque eles não procuraram fugir dele. É o caso de Sansão, temos outros mais homens que, por causa de não vigiar, caiu em tentação. Mas nós temos exemplos maravilhosos também, como, por exemplo, o exemplo de José. José foi tentado, ele foi assediado, e ele correu, ele fugiu. Então nós temos que fugir de toda a aparência do mal. Esse deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo, meus irmãos. Buscar viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, para o nosso bem, para a nossa edificação, para a conservação da nossa vida com Deus. Porque uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de adoração a Deus, uma vida de contrição a Deus, Deus, não vai desprezar. Nós vamos ter um relacionamento maravilhoso com esse Deus. Mas, se por um acidente, podemos usar as nossas palavras, cometemos algum deslize, temos que rapidamente buscar o advogado fiel, o nosso advogado Jesus Cristo, para que a nossa comunhão ela não seja interrompida, para que possamos manter o nosso relacionamento intacto com Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que somos tentados, nós somos convidados a pecar, somos convidados a voltar atrás. Mas o escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé. Esse advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, todos aqueles que têm um coração quebrantado, que se aproximam dele, esses são atendidos por eles, esses são defendidos por ele. Quando o diabo vier acusar o seu servo, o servo de Deus, aquele que é fiel, ele fica envergonhado, porque o advogado Jesus Cristo diz: não, eu morri por ele, eu derramei o meu sangue por ele, e ele reconhece isso, e ele está a cada dia a me buscar, a se entregar a mim, ele está clamando a mim, confiando naquilo que eu fiz por ele. Então, vai-te, Satanás, porque aqui tu não tem vez. Ele não tem vez na vida daquele, meu irmão, que está aos pés do Senhor, aquele que está confiando no seu defensor, no seu advogado. Em terceiro, Jesus, ele é o advogado incomparável pela sua eficácia. Jesus nunca perdeu uma causa. Para ele não há vida irrecuperável. Para ele não há doença que não tenha cura. Para ele não há nenhum problema que não possa ser resolvido. Ele pode tudo quanto quer. Esse é o nosso advogado. Mas, meus amados irmãos, quem não já ouviu aquela história, né? Não me recordo se verídica ou se é uma ilustração, de um rapaz que ele sempre cometia delitos, e ele tinha um advogado, que quando ele ia lá, o advogado ia lá e defendia ele. E aí ele passava o tempo, cometia outro crime, ia lá, procurava esse advogado, e ele ia lá e defendia ele. E assim foi por muitas vezes. Mas certo dia ele comete um outro delito,
E ele procura aquele advogado, depois de muito tempo, e o advogado já não estava na cadeira do lado, estava, na cadeira do centro. Ele agora era um juiz. E ele apela de todas as formas para aquele advogado, e ele disse: olha, quando eu era advogado eu lhe defendia, mas agora eu sou juiz. Essa lição, meus irmãos, ela serve para aqueles que ouvem a palavra de Deus, e para nós também, como servos de Deus, que nós temos esse Jesus Cristo como nosso advogado, e que nós não devemos usar da nossa liberdade para cometermos pecado e para praticarmos pecados, achando que Jesus vai nos atender a qualquer hora, a qualquer instante, e vai estar fazendo nossa vontade. Não é bem assim. Um dia ele virá como justo juiz, e ele vai julgar a cada um segundo as suas obras, e ele dará a recompensa a cada um segundo aquilo que tiver feito, por meio do corpo, seja pelo bem ou pelo mal. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos aprender, que esse Jesus aqui que João apresenta, que a Bíblia apresenta, como nosso advogado, ele é aquele que provou isso para nós. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, 8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas precisamos então, meus amados, viver uma vida que agrade a Ele, uma vida que glorifique a Ele. Precisamos viver uma vida que exalte, que dê testemunho daquilo que Ele fez por nós. Ainda que alguém venha dizer que nada, que você não conseguiu nada, que não fez efeito nenhum na sua vida, mas que dentro de você, que no seu íntimo, no seu coração, que a convicção do seu íntimo, ela seja real para você. Ainda que alguém venha tentar contradizer, mas você precisa crer de tal forma que Jesus é o seu advogado, aquele que está ao seu lado, que lhe defende em qualquer situação. Mas que você busque essa vida de verdadeiro servo, de verdadeiro cliente de Jesus, mas que não anda cometendo os erros ou repetindo os erros. Que você busque, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, viver essa vida de um coração grato, de alguém que é grato, de alguém que reconhece que não podia alcançar a sua liberdade, a sua libertação, de alguém que reconhece que estava nas trevas, que estava em uma situação de morte, mas que das trevas Ele lhe trouxe para a luz, que da morte Ele lhe trouxe para a vida, que da derrota Ele lhe trouxe para a vitória, que da falsidade Ele lhe trouxe para uma vida reta, uma vida segura, que da mentira Ele lhe trouxe para a verdade. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, tudo isso que Ele fez, tudo isso que Ele efetuou, que Ele realizou, e que Ele faz ainda hoje por cada um de nós, e que Ele está de braços abertos para fazer em favor daqueles que ainda não se aliançaram com Ele, daqueles que ainda não fizeram esse compromisso de fé e de aceitação ao sacrifício dEle por eles. Porque João vai dizer no versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu por todos. Jesus se oferece, meus irmãos, por nós e pelo mundo. Nós somos devedores desse advogado, Jesus Cristo, o justo.
Vivamos então, meus irmãos, no tempo que nos resta, de forma justa, de forma piedosa, como diz Paulo a Tito. Renunciemos, pois, toda a injustiça, toda a maldade, toda a mentira, toda a falsidade, e vivamos uma vida que vale a pena. Vivamos uma vida autêntica, na presença de Deus, e testemunhando para o mundo, ao mundo. É isso que Deus, Ele pede, meus irmãos, dos seus filhos. É isso que a palavra diz, filhinhos. A expressão filhinhos aqui da palavra é a forma íntima que Deus se relaciona com seus filhos. Filhinhos, Ele está declarando alguém bem próximo, uma família bem unida. É a forma carinhosa que é apresentada aqui e que é direcionada àqueles que confessam Jesus, que se entregam a Jesus, que buscam esse Jesus a cada instante, a cada momento, a cada dia. E é assim, meus irmãos, que a palavra diz, filhinhos, não, essas coisas vos escrevo. A carta aqui está dizendo que nós, se olharmos o capítulo 1, vai dizer que, sim, nós somos pecadores. E se dissermos, como diz o verso 6 do capítulo 1, que não temos, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Ele vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, quem é? O advogado fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, que possamos viver essa palavra, que possamos a todo custo, a todo preço, em qualquer circunstância, em qualquer situação, seja qual for a tribulação, seja qual for a tempestade, seja qual for a afronta, seja qual for a oposição, que jamais venhamos negar aquele advogado que nós temos, o nosso Jesus Cristo. Que venhamos a fazer valer aquilo que nós abraçamos, a fé que nós abraçamos, e ao Jesus que nos defende. Que Ele nos abençoe e que a sua palavra esteja gravada em nossos corações, para não pecarmos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Ó Deus, maravilhoso Pai, cremos, ó Deus, que o Senhor efetuou em nosso favor um sacrifício único e verdadeiro, que não precisa ser repetido, porque aquilo que o Senhor fez por nós é suficiente para a nossa redenção. O teu sangue puro, o teu sangue, ó Deus, que vale mais do que o ouro e a prata, foi com ele que nós fomos comprados, foi com ele que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e que o Senhor nos comprou para que pudéssemos estar na tua presença, para que pudéssemos, ó Deus, viver essa vida maravilhosa, essa vida vitoriosa. Ó Deus, o Senhor nos comprou para estarmos na tua presença
nesse mundo e na eternidade. E é por isso, ó Deus, que nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós dizemos: Jesus, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso advogado. Nós dizemos para ti, Jesus, que tu és maravilhoso, que tu és conselheiro, que tu és Deus forte, que tu és Pai da eternidade, que tu és o príncipe da paz. Ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por tão grande salvação que o Senhor efetuou por nós. E aqui, Senhor, te pedimos que nos ajude, ó Deus, a preservarmos essa comunhão, que o Teu Espírito esteja, ó Deus, a nos guiar, a nos sustentar, a nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, Senhor, para que jamais venhamos olhar para trás, e que possamos olhar para frente, Senhor, e também testemunhar dessa tão grande bênção, a salvação que o Senhor nos concedeu. Que outras pessoas sejam tocadas pelo Senhor, através das nossas vidas, através do nosso proceder, nosso testemunho, que sejamos uma carta aberta nesse mundo, ó Deus, que possamos, como diz a Tua palavra, resplandecer a luz do Senhor para o mundo. Assim, meu Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meus irmãos, e que o Senhor continue falando aos nossos corações.